E agora informações da Ponte Preta aqui na tela da Band. Antônio Lupi está chegando com as informações da Macaca. Diz aí, Lupi. Tudo bem, Batista? Mais uma vez um abraço para você, para todos que acompanham os donos da bola. A Ponte Preta vem de um excelente resultado fora de casa, venceu a Ferroviária pelo placar de 2-1, mas isso já ficou no passado. A Ponte já pensa no São Paulo, adversário da Macaca do próximo domingo, às 6h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, a Ponte terminou a rodada dentro do G2 do seu grupo, o grupo D, com um empate ontem entre Santos e São Bernardo. A Ponte está na segunda colocação, quem lidera o grupo é o Red Bull Bragantino. Mas quem vive uma fase excelente nesse início de temporada é o atacante Luca, que é o artilheiro do Campeonato Paulista, ao lado do Ronaldo, da Inter de Limeira. Ele já marcou 4 gols com a camisa da Macaca. Em entrevista à PON TV, ao canal oficial do clube, o Luca falou a respeito desses gols que ele marcou e que foram importantes para a Macaca conquistar vitórias nesse início de temporada. Importante, né? Tá sempre marcando, né? A gente que joga ali na frente sempre quer marcar. E tô muito feliz aí com os gols acontecendo, né? Tô podendo ajudar. Isso tem que estar sempre na frente de qualquer vaidade, né? A Ponte Preta tem que vencer. Isso para mim é o mais importante. Obviamente que, né, os gols é importante para a gente individualmente, mas sempre colocando em frente a instituição. O Luca foi a principal contratação da Ponte Preta para 2022 e isso é confirmado pelos torcedores na rede social, que comemoraram em muito o retorno do atacante, que já teve uma passagem em 2017. O Luca fala do apoio, a importância desse apoio que vem das arquibancadas para a Ponte Preta fazer uma boa campanha no campeonato estadual. Mas sem dúvida, com vocês no estádio é totalmente diferente, nos apoiando. Espero que vocês possam nos apoiar como sempre nos apoiam e que possamos ter uma grande vitória aí na próxima partida em casa. Próxima partida em casa contra o São Paulo, domingo, 6h30 da noite. Tem uma dúvida se o técnico Gilson Kleina vai manter o mesmo esquema tático. Na verdade, ele fez algumas variações na partida contra a Ferroviária e se ele vai mudar algumas peças desse time que venceu a Locomotiva lá na Arena Fonte Luminosa. O Fábio Sanches, que não jogou contra a Ferroviária porque apresentou sintomas de gripe, ele fez 2 testes de Covid, ambos deram negativo e ele participa das atividades. Pelo menos ele aparece em algumas fotos que foram publicadas pela assessoria de imprensa ontem do treinamento da Macaca. O Luiz Fernando, atacante, esse está fora por um período maior, até porque vai ter que passar por cirurgia. Ele fraturou aí um dedo da mão em um treinamento e por isso é desfalque da Ponte Preta. Tem também a situação do lateral esquerdo Guilherme Santos, que saiu machucado contra a Ferroviária, foi reavaliado ontem, ainda não temos informações se foi uma lesão grave ou uma lesão que vai tirar o atleta da próxima partida, então são algumas dúvidas. O Gilson hoje realiza uma atividade no período da tarde e amanhã ele encerra a preparação da Ponte Preta para o duelo contra o Tricolor. E importante esse recado que você deu quando informou os torcedores sobre a questão dos ingressos. Por uma determinação do Ministério Público, apenas os torcedores da Ponte Preta terão acesso ao Moisés Lucarelli. Os torcedores do São Paulo não poderão acompanhar a partida no estádio. Isso não é uma determinação da Ponte, e sim uma determinação que já tem validade desde 2018 pelo Ministério Público de São Paulo. Batista. E é importante o torcedor ficar atento também com relação às medidas sanitárias que são exigidas, né? Tem que ter o exame de PCR ou então a carteira de vacinação. Vamos colocar aqui a nossa enquete, a nossa segunda enquete do programa de hoje. Qual será o resultado do jogo de domingo? A hashtag Ponte, hashtag São Paulo e o hashtag empate 971021493, 971021493. Lembre-se de colocar hashtag para vir direitinho aqui o seu palpite, tá bom? Participe do nosso palpitômetro, legal demais ter a sua participação.
Vamos debater já já, Macaca, aqui na tela da Band. Você também pode continuar aí mandando nome, CPF e nome do acompanhante. São os 10 primeiros que mandarem vão ganhar um ingresso. Os ingressos serão retirados a partir das 16h30 no próprio domingo, lá na loja da Macaca, que fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli, tá bom? E agora eu tenho um recado importante aqui da Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais. Agora com 1 tonelada de inovação. Confira aqui na imagem a linha de cortadores manuais Mega, indicada para corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos, com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço, retorno para a posição de riscar com apenas um toque, maior produtividade, guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a separação. E sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem uma para atender a sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode conferir onde você encontra lá os produtos Cortag. É só você ficar ligado aí online. A Cortag você tem nas lojas físicas e tem também online no setor da construção. Então saiba mais, saiba sobre este produto que eu anunciei aqui e também outros produtos e soluções Cortag no site. Anote aí, acesse agora cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Bem, a Cortag é quem está oferecendo aqui os 10 ingressos, tá bom? A Cortag, oferecimento Cortag, os 10 pares de ingressos. São 20 ingressos, 10 pares de ingressos. E eu quero mandar aqui um grande abraço. Tá curtindo aqui o nosso programa, acompanhando o nosso programa. Só pegar o nome deles aqui, ó. Muito legal ter aqui a companhia de pessoas tão bacanas que acompanham o nosso programa. Ronaldo. O Ronaldo está acompanhando, mas nós temos aqui também outros ouvintes que estão nos acompanhando e eu quero mandar um grande abraço. Mestre de cá! Olha só, quero mandar aqui um grande abraço para o André Ballerini, está curtindo aqui o nosso programa, muito obrigado. É legal demais ter o André Ballerini, ele está em Mojimirim e está acompanhando aqui o nosso programa. Um forte abraço, muito obrigado aí pela sua participação, acompanhando o nosso programa. Bem, vamos analisar, começo com você, Júlio Nascimento, a Macaca Ponte para enfrentar o São Paulo. Pois é, Batistão, o São Paulo também vivendo uma situação muito complicada dentro do campeonato, né? O São Paulo, se não fosse ali o Nescau ter perdido aquele gol, certamente estaria em apuros no jogo contra o Santo André. Apesar de ter vencido, jogou muito mal, o Ceni vencendo muito pressionado e a Ponte em busca dessa regularidade. Então, estou muito ansioso para entender qual vai ser o comportamento desses dois times. E o São Paulo ainda não tem força máxima, né? Jogadores importantes que foram contratados, como o Patrick, ex-internacional, o próprio Luciano, que foi uma peça importante no título do São Paulo no ano passado, são jogadores que ainda não estão disponíveis. E a Ponte Preta também, né? Com muitos problemas para dar sequência aos times por conta desse lado físico, né? Alguns jogadores ainda não estão preparados. Confesso que eu estou ansioso, Batistão, para ver qual vai ser o comportamento e a formação escolhida pelo Kleina no domingo. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o Silvio Ballerini, Gabriel Ballerini, Fábio Ferraz e todo o pessoal da DHL no aeroporto de Viracopos. Alô, Silvio Ballerini, Gabriel Ballerini, também o Fábio Ferraz e todo o pessoal da DHL no aeroporto de Viracopos. Está bombando o nosso programa lá. Muito obrigado aí pela audiência. Bom, vamos lá, o CH, sua expectativa para o jogo da Macaca, vai enfrentar o São Paulo, partida marcada para 18h30 e daqui a pouco vou divulgar. Atenção, não mande mais nomes porque já temos aqui os 10 ganhadores dos 10 pares de ingressos, tá bom?
Já vou divulgar logo na sequência. Diz aí, CH. Jogo grande todo mundo quer jogar. Então, aquele problema de oscilação de intensidade, de energia, eu acho que não vai ter. Eu estou curioso, como o Júlio, para saber com que roupa a Ponte vai jogar. Com que jogadores? É a mesma escalação do último jogo? Eu, por exemplo, apesar de ter utilizado os 3 zagueiros no segundo tempo, eu não repetiria. Eu não gosto disso. Gosto quando treina durante um mês e meio, aí está tudo organizado para jogar com 3 zagueiros. Agora, também é verdade que as peças para jogar do lado do Léo, no meio campo, elas receberam oportunidade e não deram conta. Eu estou curioso para saber, mas eu acho o seguinte, para encerrar meu comentário, a Ponte tem que botar um time para vencer o São Paulo. Esse time do Rogério Ceni, com o maior respeito do mundo. A minha mulher é São Paulina, a minha família, a maioria das pessoas, menos eu, é São Paulina. E tem um respeito grande pela história, pelo Rogério Ceni, mas esse time dele não bota medo em ninguém. Você torce para que time? Não interessa. Isso é um problema particular meu. Eu torço pro Paulista de Jundiaí. O entrosamento... A ferradura ficou tatuada aqui na minha testa, hein? O entrosamento dele com a dona Raquel é tão grande que até os 2 times deles têm camisas iguais, com as mesmas cores, tricolores. Paulista e São Paulo. Paulista e São Paulo. Então, não interessa para você. Finalizando, ele fica querendo fazer polêmica aqui. Terminando o programa, Tigrão, você tem que comentar. Jogo bom para a Ponte ganhar, não é? Ela precisa vencer para nos convencer e principalmente a sua torcida que anda desconfiada. E quero... Tigrão, só um minuto. Pois não. Estamos em cima do laço aqui e aí depois do intervalo você comenta a sua expectativa. Isso é para aumentar a audiência, né? E também vou divulgar aqui os 10 ganhadores dos 10 pares de ingressos, tá bom? Um rápido intervalo e volto já já. É muito bom tê-los aqui na tela da Band. Ai, que loucura! Ai, que Batista! E atenção para os ganhadores. Oferecimento da Cortag. São 10 pares de ingressos. Eu vou divulgar aqui o nome do titular, né? O ganhador, ele vai levar um acompanhante, vai retirar os ingressos. O ganhador vai retirar o ingresso na loja da Macaca. Você olhando de frente para o portão principal do Majestoso, lado esquerdo, a partir das 16h30 no domingo. Wellington Felipe, Antônio Carlos Barbosa, José Luiz Carneiro, Renato Cruz Galvão,
Felipe Barra Rocha, Jaqueline Taveira, Flávio Passos Viana, Marcos Ferreira, Rafael Mandia Bueno Coimbra e Renato Rinaldi. Esses são os 10 ganhadores, terão o direito de levar, portanto, uma acompanhante. Vamos lá, Tigrão, Ponte Preta e São Paulo, quem ganha o jogo? Ah, difícil, jogo muito equilibrado. Aquilo que o CH falou, eu vou meio nessa linha de pensamento, né? A gente não sabe como é que a Ponte vem, porque ela joga bem contra o Novo Horizontino. Depois joga o que jogou, ou seja, nada contra o São Bernardo. Aí vai em Araraquara, começa com o ritmo que mostrou contra o São Bernardo. De repente a Ferroviária recua e a Ponte dá encaixe e ganha o jogo de virada. Então é uma doideira, cara. É difícil você prever. E parabéns à Cortag pela iniciativa aí de levar mais gente ao estádio. Isso é bacana. Isso é legal, essa promoção é a que eu mais gosto. E o André Ballerini, um grande abraço para ele. Ele que além de um grande executivo, também é professor de pesca submarina superficial. Depois, qualquer hora, ele vai explicar o que é isso. Valeu, Lupe. Grande abraço. Muito obrigado, hein? Valeu, Batistão. Um abraço.